Oi, tudo bem? Meu nome é Ângelo Antônio de Aguiar, eu sou o P2 do Cronia e hoje eu vim nesse vídeo falar com vocês sobre a administração pombalina do Marquês de Pombal de Portugal. É muito provável que se você prestasse atenção nas aulas de história, né, e gostasse mais da disciplina, lembre dessa figura. Talvez, até se não gostasse, lembre porque ele era bem falado e tem esse nome que faz as crianças de quinta série fazerem piadas, enfim, sobre outros assuntos. Mas quem foi esse tal de Marquês de Pombal? Bom, para começar, Marquês era um título, né, dos fidalgos, dos nobres portugueses. E seu nome pessoal, então, não era verdadeiramente esse, era Sebastião José de Carvalho e Melo. Quanto ao local de nascimento, ainda tem uma divergência, né, se ele teria nascido em Soure, uma cidade ao norte de Portugal, ou se ele teria nascido mesmo em Lisboa. Mas a maioria da historiografia que eu encontrei, né, fala que seu nascimento é em Lisboa. Sua data não se discute tanto, ele teria nascido no ano de 1699, ainda lá no finalzinho do século XVII, e morreu em 1782. Nascido no dia 13 de maio de 1699, ele está a 321 anos de distância de nós, exatamente 321 anos, porque hoje, no dia dessa gravação, é dia 13 de maio de 2020, 189 anos distante da abolição da escravidão no Brasil, escravatura no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura, quase 200 anos a partir do nascimento de Pombal. E uma curiosidade também é que ele está distante a 227 anos do início da construção da ponte Ercílio Luz, aqui em Floripa. Floripa, mais do que essa relação esporádica aqui com Pombal, ela também vai aparecer na história, na verdade, como Ilha de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, enquanto Pombal ainda era vivo, e vai causar alguns problemas para ele. Depois a gente já fala disso. Ele descende então, né, de uma família fidalga com origens de desembargadores, né, e ele vai escalonar, né, ele vai nesse meio da aristocracia lusitana, ele vai estabelecer relações, ele vai fazer amizades e com isso vai, enfim, ascendendo então dentro daquela estrutura de poder. O título de Marquês mesmo só vai vir no ano de 1770, bem distante, ou seja, 12 anos mais ou menos antes do fim da sua vida. Antes disso ele ainda foi conde, né? Ele foi agraciado com o título de Conde de Oeiras no ano de 1759. Ele entrou para a história de Portugal, né, sendo tão conhecido tanto quanto o rei a quem serviu, que foi o Dom José I, por conta então de muitos fatores, né? Ele foi ministro, ele foi secretário de Estado desse rei, né? E ele promoveu as reformas pombalinas, né? Ele, nessa função de administrador então aí das posses, né, coloniais portuguesas, né, e também ali mesmo do reino de Portugal, representando o rei, né? Ele geriu uma série de reformas para tirar uma imagem que Portugal carregava de atraso em relação às outras monarquias, uma imagem que foi muito difundida por viajantes protestantes, né, de outros países do norte da Europa que passavam então por Portugal. Diziam que era uma imagem de atraso. Isso pode ter relação também, enfim, com a rivalidade entre protestantes e católicos, mas é outra conversa. O fato é que Pombal ele impactou a história de Portugal e também do Brasil, né, promovendo essas reformas, que foram caracterizadas principalmente por um centralismo administrativo, né? Então, o Marquês de Pombal é o cara que queria ter tudo sob controle, né? Inclusive mesmo nomeando, né, governantes, como seu irmão, foi o caso do seu irmão que foi nomeado governador então do Grão-Pará, no Brasil, na região amazônica, né? Mesmo com seu irmão, ele ainda estava sempre em cima, sempre querendo saber o que estava acontecendo.
Antes de ser cotado, né, para o cargo de ministro, de secretário de Estado, ele ainda ele teve uma carreira diplomática, né? Ele foi diplomata em Londres. Vale lembrar que Londres, né, e Portugal, eles mantêm uma relação comercial, uma relação diplomática e comercial de muito tempo. E tanto que tem vou até linkar aqui embaixo uma reportagem da BBC, né, de como, contando como uma princesa portuguesa, né, que casou com um rei inglês, ajudou a promover a cultura do chá, então, na Grã-Bretanha, né. O chá, que hoje é um dos símbolos, então, da Inglaterra, a Grã-Bretanha, tem relação, então, com a história de Portugal também. Ao ir para a Inglaterra, né, ele acabou deixando sua primeira esposa, Dona Teresa de Noronha, que não teve condições de acompanhar ele em sua viagem porque estava doente e veio falecer em pouco tempo. Ele ficou cerca de 5 anos em Londres até voltar para Portugal. Depois de voltar ainda da Grã-Bretanha, ele acabou sendo enviado para Viena, né, para mediar então uma treta aí que estava tendo entre a aristocracia e a Santa Sé. Voltando da Áustria, ele veio casado, ele casou com a Dona Maria Leonora Ernestina, né, a Condessa de Down, que era então uma importante aristocrata. Vamos lembrar, né, que em casamentos nesse período da modernidade, né, eles são muito importantes para você estabelecer alianças. Você simplesmente não casa por amor, né, aquela ideia de amor romântico, né, que só vai, enfim, se popularizar posteriormente e que enfim, tem resquícios até os dias de hoje. Mas ali a gente tem, além, claro, de questões pessoais, a gente também tem a questão do status, né? Um nobre não vai se casar com uma plebeia, certo? Ali também tem uma questão de quais as vantagens que esse casamento, então, vai trazer para os envolvidos e para as famílias desses respectivos envolvidos. Bem casado, com essa carreira diplomática, com os contatos que ele tinha, tudo isso contribuiu, né, para que ele alcançasse então o cargo de ministro, enfim, de secretário de Estado no governo de Dom José. Foi no ano de 1750, então, né, que Dom José convocou o Sebastião, futuro marquês de Pombal, né, para o cargo de secretário de Estado. E, de começo, ele já tinha que resolver uma bucha, que era o famoso Tratado de Madrid, que redefinia as fronteiras entre as possessões coloniais de Espanha e Portugal aqui na América. Vamos lembrar que a gente teve o Tratado de Tordesilhas, né? Depois entre outros tratados, né? Um outro importante tratado que teve foi o de Madrid, de 1750, lá de janeiro de 1750. Qual que era a questão desse tratado? Aquela linha imaginária, né, que dividia então as possessões, ela seria ampliada para o lado de Portugal. Portugal estaria com mais terras. Mas o que isso modificaria, né? Enquanto Portugal, dentre outras coisas, né, Portugal deveria abrir mão da colônia de Sacramento, que era um importante entreposto comercial para aquela época. Vamos lembrar que a cidade de Sacramento, né, colônia de Sacramento, é uma cidade no Uruguai, muito próxima de Buenos Aires, ali no Mar da Plata. Ou seja, é um ponto estratégico comercial. Você pega todo o escoamento então ali que vem do Rio da Prata, né? E ou seja, que vem do interior da América. Imagina, ali passavam jazidas de ouro, passava erva mate muito cara, né? Muito que já foi até utilizada como moeda, inclusive. Era um lugar estratégico. E em troca da colônia de Sacramento, os portugueses ficariam então com os 7 povos das Missões, né? Com a região dos 7 povos das Missões, que hoje atualmente fica no Rio Grande do Sul. Marquês de Pombal ele não estava exatamente feliz com essa mudança, porque ele era um mercantilista, ele estava no espírito do seu tempo. Enquanto mercantilista, ele era o cara que queria otimizar riquezas, né, queria fazer bons negócios, queria aumentar o tesouro. E tratar um entreposto por povos das 7 missões não era exatamente uma coisa ambiciosa, né? Mas enfim, era a tarefa que foi incumbida a ele e ele fez. Acontece que os povos das 7 missões jesuíticas, né, consistia de uma população de jesuítas, né, que
estava lá para catequizar os indígenas lá daquela região. Eles vinham de uma cultura espanhola, porque eram os espanhóis que estavam dominando aquela região. E com essa mudança do Tratado de Madrid, eles se veriam obrigados a mudar de lugar, porque Portugal iria querer usar então aquelas terras. Acontece que eles não quiseram fazer isso, eles não quiseram mudar de lugar nem abandonar os indígenas. Os jesuítas então eles aparelharam os indígenas, eles fizeram os indígenas lutarem contra então as tropas portuguesas e espanholas, né? E o que resultou então na famosa Guerra Guaranítica, que durou de 1754 até 1756. Nisso aí milhares de indígenas morreram, né? Também foi o início de uma rusga, né, do Marquês de Pombal com a Companhia de Jesus, né? Vamos lembrar que a Companhia de Jesus, ela foi uma das principais medidas, né, frente ao surgimento do protestantismo, para catequizar os povos da América e aumentar o número de fiéis. O Marquês de Pombal, a princípio, não tinha problema com eles, mas com a questão do Tratado de Madrid e também com algumas correspondências que ele recebia, né, de contatos aqui no Brasil, entre eles o seu irmão, governador do Grão-Pará, ele começou então a mudar a sua percepção sobre os jesuítas, até que chegou a esse ponto de combatê-los. As desavenças, né, entre a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus não pararam por aí. Em 1759 eles foram expulsos de Portugal e em 1761 um jesuíta, Gabriel Malagrida, ele vai ser queimado, condenado por heresia, o que vai atrair críticas mesmo dos iluministas que condenavam a igreja, como foi o caso de Voltaire. Para o caso do Brasil, o problema, né, com os jesuítas vai se configurar também em outra questão, que é na questão do ensino. Os jesuítas até então, né, eram os principais promotores do ensino ocidental, né, aos povos indígenas, ou seja, a imposição da cultura, da fé cristã, né, dos valores, das letras, alfabetizavam, né, eles ensinavam a ler as Bíblias, a Bíblia, né, enfim, ensinavam a tocar instrumentos. Até tem um filme, uma recomendação de filme sobre os jesuítas, né, que é o filme A Missão, com Robert De Niro. Vale a pena ver, ele foi filmado, né, alguns trechos dele foram filmados na região de Foz do Iguaçu, ali na tríplice fronteira com a Argentina, Brasil e Paraguai. Em substituição, então, uma tentativa de substituição, né, ao ensino dos jesuítas, foram criadas então as aulas régias, com o financiamento de um imposto, né, ou seja, passava então, o ensino estava mais próximo agora da coroa. Mas vamos lembrar que o Brasil era colônia, não se tinha muito interesse em desenvolver instituições por aqui, que desse algum certo grau de autonomia. O próprio Pombal ele vai dificultar a criação de universidades, a criação de imprensa, né? O Brasil não poderia ter uma imprensa, além de não poder ter indústria, né, própria, não vai poder ter imprensa. Nada que desse muita autonomia, né, para uma colônia. Vamos lembrar que o centralismo, né, foi uma das principais características da administração pombalina. Porém, uma decisão, né, que contribuiu então para os indígenas, ainda que não fosse o principal propósito, foi o fim, né, da escravidão então dos indígenas, que Pombal então mandou decretar. Isso, claro, se dava por interesses econômicos e também não significou que os indígenas deixaram de realizar trabalhos compulsórios depois disso, porque, afinal de contas, não foi por uma simpatia a eles, né? Eles eram vistos mais como selvagens que deveriam ser letrados. Inclusive, né, vai ser na administração pombalina que vai começar a ser proibido a comunicação na língua geral, né, ou na língua guarani aqui no Brasil. E vai ser exigido então que se fale apenas o português. Essa exigência de falar o português, somada à rivalidade com os jesuítas, vão ser uma das características, né, que vão querer associar depois o Pombal à tradição iluminista. Bom, ele era um cara que tinha estudado leis, ele era esse cara que queria um centralismo político,
Não sei se a questão do... não sei se o rótulo, né, de iluminista cabe tão bem para ele, pelo menos nos moldes como o iluminismo era concebido em outros reinos da Europa. Enfim, mas isso é uma questão que os autores, né, eu não pesquiso isso, o que eu estou falando aqui são os autores que eu li, que eu busquei para produzir esse vídeo para vocês que discutem isso, né, se ele encaixa ou não os moldes do iluminismo. Além disso, Pombal teve a atenção voltada para o Brasil pela questão do ouro, né, pela exploração do ouro e das pedras preciosas. É mais ou menos esse período aí que então vai se descobrir ouro e diamantes no Brasil, entre outras riquezas. E daí o Estado português vai querer, para ter uma boa arrecadação, vai querer ter uma boa fiscalização sobre isso. E Pombal então vai resolver, né, essa questão da fiscalização. Ele vai querer ter o controle então sobre isso. Vão ser criadas as casas de fundição, certo? O ouro, todo o ouro, ele vai ter que passar pelas casas de fundição, onde já vai ser recolhido o imposto, né, uma quinta parte que fica de imposto para o Estado. E ele também, né, na sua administração, vai ser instituída a derrama. O que era a derrama? É aquela prática de cobrança / punição, né, que se fazia sobre as vilas. Se fazia um cerco nas vilas em que os impostos estavam atrasados e os soldados portugueses saqueavam as casas, entravam nas residências e pegavam tudo que era de riqueza para quitar a dívida. Ainda como consequência disso, da questão do ouro e da administração pombalina, a gente vai ter a mudança na sede do Brasil, né, do governo geral do Brasil de Salvador, então, para o Rio de Janeiro. Por que isso? O Rio de Janeiro, ele estava nesse momento, ele recebia muitos escravizados, né, africanos, então era uma questão comercial. É triste dizer isso, né, mas enfim, era como era tratado. Também o Rio de Janeiro era um litoral próximo da região das Minas, pelo menos muito mais próximo que Salvador, né? Então isso pesou na decisão da transferência do Rio de Janeiro. E também por questões militares, né, estratégicas, para impedir então, enfim, invasões de outras nações que diversas vezes ocorreram, né, principalmente de espanhóis. Outro ponto importante da carreira do futuro Marquês de Pombal, né, título que ele só vai receber em 1770, como eu falei, vai ser a gestão dele, né, do reino português, da metrópole, depois de um terremoto que assolou, né, então, a cidade. Foi um terremoto muito grande que ocorreu em 1755 e destruiu diversos prédios públicos, matou muita gente. Encontrei, né, aqui na bibliografia, né, os autores sugeriram cerca de 5% da população de Portugal, que era mais ou menos de 200 mil pessoas naquela época, configurando uma das maiores cidades da Europa. 5% daquela população de 200 mil pessoas, então, desapareceu. 10 mil pessoas teriam morrido, né? Cerca de 10 mil pessoas, então, teriam morrido. Como que Pombal se destacou? Bom, naquele mesmo dia, né, do terremoto, que era um dia santo, o dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, durante o terremoto, ele já se dispôs, né, então, a socorrer, a estar ao lado, então, do rei e de sua esposa. Após isso, ele ainda acabou realizando um papel importante na reconstrução, então, ou pelo menos em parte da reconstrução, então, de Lisboa. Por que eu digo em parte? Porque mesmo depois do fim da carreira de Pombal na monarquia, né, a cidade ainda não vai ter sido completamente reconstruída, mas alguns principais símbolos, alguns prédios importantes vão ter sido. E o projeto arquitetônico, urbanístico, né, vai ser então muito influenciado por ele. Vai ser implementada uma tal de técnica da gaiola nas paredes dos prédios, que vai permitir maior resistência então frente aos abalos sísmicos, né, que poderiam vir a ocorrer. Dizem que esse terremoto foi tão grande que ele pôde ser sentido até em Madrid, para vocês terem noção. Como que a carreira de Pombal chega ao fim? Bom, esses cargos administrativos, né, nomeados então pelo rei, pelo monarca, eles estavam muito atrelados, claro, à figura do monarca. O monarca morria, o monarca perdia o trono, mudava-se então essa gestão. O caso de Pombal então não foi diferente, né?
ele subiu justamente quando Dom José ascendeu ao trono, e quando José veio a falecer, no ano de 1777, Pombal então também foi exonerado do seu cargo. Por quem? Pela sucessora, né, Dona Maria. Ela já nutria algumas animosidades devido a alguns casos turbulentos então com o Marquês de Pombal, e ele ainda havia tentado impedir, né, que essa sua inimiga e seu marido subissem então ao trono, o que não foi, claro, não foi bem recebido por ela, e ela logo tratou então de afastar ele. Ele não foi não só exonerado, mas ele também foi expulso daquela região, né? Ele foi julgado, ele foi indiciado, julgado, e teve que sair então de Lisboa. Expulso da realeza e de Lisboa, o Marquês de Pombal teve o fim da sua vida em 1782, na cidade de Pombal, em Portugal. Bom, lembra que no começo do vídeo eu disse que ele tinha relação, eu mencionei aqui a cidade de Florianópolis, onde eu moro, onde está situado o campus central, né, da UFSC, que a história do Marquês de Pombal tinha um pouco a ver com a história aqui dessa ilha. Para quem não sabe, se você está vendo, alguém de outro estado está vendo esse vídeo, capital catarinense, Florianópolis é uma ilha. Então, muito antes, né, da Revolução Federalista, muito antes desse lugar se chamar Florianópolis, era conhecido também como Nossa Senhora do Desterro, ou Ilha de Santa Catarina. Aqui era um importante, um ponto estratégico, né, tanto comercial quanto militar, para os portugueses durante o período colonial. Foram construídas aqui, sob o comando do brigadeiro José da Silva Paz, né, fortalezas então para proteger essa ilha, né. Vamos dar destaque aqui para 3 fortalezas, tiveram mais, né, mas 3 principais. Essas 3 elas formariam um sistema defensivo, né, que também ficou conhecido como Círculo de Fogo, e onde 3 fortalezas, né, a da ilha de Inhatomirim, que é uma ilha menor, a de São José da Ponta Grossa, na ilha de Santa Catarina, a ilha maior, e da ilha de Ratones, outra ilha menor, né, formariam então uma região onde os canhões conseguiriam acertar invasores, né, de todos os lugares. Bom, vocês sabem então que essa ilha era importante, que existia um sistema defensivo, né? Então no ano de 1777 ainda vai haver um grande problema, né? No mesmo ano da exoneração do Marquês de Pombal, vai haver um grande problema nessa ilha. Por quê? Porque ela vai ser invadida pelos espanhóis. Lembra que eu disse que lá no Tratado de Madrid, Portugal deveria abrir mão do entreposto comercial da colônia de Sacramento? Então, os portugueses não estavam muito interessados nisso. E enquanto duravam as sucessivas disputas com os espanhóis, né, eles não largaram mão então daquele pedaço de terra que também era um importante entreposto comercial. Os espanhóis então, eles resolveram invadir aqui a ilha de Florianópolis, burlando esse sistema defensivo, invadindo pela região de Canasvieiras, né, um bairro aqui de Florianópolis. Eles invadiram por lá e tomaram então as ilhas por terra. Eles invadiram por lá e tomaram as fortalezas, então, por terra. O sistema defensivo, então, falhou, miou, né? A administração, então, aqui da região, ela passou, então, para a parte continental, né? E muitas pessoas acabaram indo, então, para o Rio de Janeiro, enfim, para outras regiões, então, da colônia. Marquês de Pombal exonerado do cargo, né? É negociado, então, um novo tratado para redefinir essas questões fronteiriças com os espanhóis, que vai ser o Tratado de São Ildefonso, também daquele ano de 1777. A ilha de Florianópolis é devolvida então aos portugueses, com a exigência de que eles não podem instalar bases navais, né, e militares aqui, e os espanhóis então retomam a possessão então lá da colônia de Sacramento. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi um pouco sobre o que eu consegui pesquisar e encontrar sobre o Marquês de Pombal. Espero que tenha sido útil, ajudado muitos de vocês. Não deixem de conferir os outros conteúdos aqui do Ucronia. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e também de nos apoiar, né, aqueles que puderem nos apoiar financeiramente através do Apoia-se, a nossa campanha de arrecadação financeira virtual.
Tá tudo aqui aparecendo na tela em algum lugar, né? Os links que você pode acessar. E espero que tenham gostado. Curta aí, né? Ativa o sininho então para futuras postagens e nos vemos em outro vídeo.